Em meio a resultados negativos, outubro se torna o mês do azul. No Brasil, o investimento no setor energético é necessário para o crescimento do país. E na Ásia, novas oportunidades de investimento. Não saia daí que o programa Saber Investir começa agora. Boa noite. Começamos mais um programa Saber Investir, agora com o mês de outubro já findado e parece aparentemente que a crise acabou. Estamos aqui para discutir o que aconteceu nos mercados e na economia nesse último mês com o Vitor Azevedo, gestor de renda variável da Soma Investimentos, e com o professor João Randolfo Pontes, professor de economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, Vitor, acabou a crise? Em outubro acabou a crise, né? A gente teve alguns passos interessantes em relação à crise. No cenário nacional, a inflação, que foi algo que sempre assustou e que a gente estava sempre vendo como uma ameaça de fugir do controle devido à política não muito ortodoxa do Banco Central, começou de fato a demonstrar um certo arrefecimento. Europa, a gente estava com todo aquele cenário de Grécia podendo quebrar alguns dias a mais até vir um novo pacote, alguma coisa. E é claro que a gente não resolveu todo o problema, mas alguns pequenos passos lá na Europa foram dados através desse pacote. E nos Estados Unidos, a economia que estava com perspectivas muito negativas, agora estão apenas com perspectivas negativas. Né? Então, o fato isso demonstra, de certa forma, uma melhoria do cenário por conta da diminuição de notícias tão negativas que a gente estava vendo nos últimos meses. Professor, ainda falando sobre a questão da Europa, esse fundo que aprovaram, que capitaliza os bancos, não resolve o assunto, né? A gente estava até discutindo e a crise também é relativa, certo? A crise é um elemento natural das economias, né? Nós olhamos muito no curto prazo, mas a gente deveria lembrar que o desenvolvimento das economias, para o fortalecimento do crescimento, em média dura de 40 a 60 anos. Então, em realidade, essa crise é uma crise estrutural, embora tenha característica monetária, digamos, a questão do crédito relacionada ao endividamento excessivo de estados, né? Mas é uma crise que é histórica, porque os estados vêm gastando mais do que deveriam. Muito mais, né? E descumprindo uma recomendação de 542 a.C., escrito por Heráclito, que dizia que nenhum estado poderia gastar mais do que recebe. E a Grécia, curiosamente, nascedora da filosofia, né, e produtora do conhecimento mundial, ela está dando um péssimo exemplo, os seus dirigentes, né? O Estado com endividamento de 180% de dívida em relação ao PIB, o que é inadmissível em qualquer economia. Mas essa crise ela é de curto prazo, ela não é de longo prazo. Mas a dívida aproximada, estimada de todos os países, dá $1 trilhão. Então, os 100 bilhões de dólares que foram colocados é apenas 10% do grande problema. E só imprimir dinheiro não resolve também, né? O professor comentou a questão do crédito. Em 2008, quando deu um problema muito semelhante nos Estados Unidos, né? Não era ainda o problema no setor público, mas o problema no setor privado, o secretário de Tesouro na época, o Henry Paulson, criou o programa TARP, que era para injetar dinheiro nos bancos. Perfeito. Só que não foi dada nenhuma obrigatoriedade de utilização desses recursos. Ou seja, o Tesouro queria que as pessoas botassem o dinheiro, que os bancos botassem o dinheiro para circular na economia. Perfeito. E, na verdade, eles foram para o mercado financeiro. É onde a gente viu a elevação da Bolsa em 2009, né, Vitor? Exatamente. É bem importante ressaltar que todo esse pacote da Europa é só um primeiro passo para uma nova vida para a Europa. Exato. E ele não resolve problemas fundamentais, que é a questão do crescimento na Europa. Exato. Aliás, toda essa crise começou a se desencadear porque os países aumentavam a dívida pública, mas ao mesmo tempo não conseguiam manter a mesma taxa de crescimento que eles conseguiam até 2008. Então, é importante frisar que esse pacote traz alívio, traz liquidez para o mercado, mas não resolve todos os problemas de fato. Até saiu uma notícia na Agência Estado na sexta-feira que falava assim: a Europa resolveu a sua crise
para essa semana. Porque, na verdade, realmente foi o primeiro passo. E o George Soros, um dos maiores investidores do mundo, falou que a capitalização dos bancos é um problema que precisava ser resolvido, porque o calote da Grécia foi decretado, 50% eles não vão pagar a dívida. Sim. Então, os bancos que são detentores dessa dívida, se tomam o calote, não tem dinheiro para emprestar. Então, tem que segurar o sistema financeiro. A segunda etapa seria ajustar as contas dos estados, porque não adianta nada capitalizar os bancos e os estados continuarem gastando mais do que conseguem arrecadar. E a terceira seria possibilitar um alongamento da dívida e diminuir o juro da dívida, né, desses países, para eles pagarem menos na dívida. Agora, tem uma questão fundamental associada a isso, o ano passado, já com previsão, porque essas previsões do endividamento, do excessivo número de pessoas desempregadas, ele é um problema estrutural da economia, porque a economia tem algumas funções básicas que, se não forem devidamente regulamentadas, e se não forem com uma certa consciência de uma política pública coerente, ela pode fazer distorções. Então, com a crise de 2008, o grande problema que surgiu na época foi a questão da auditoria e da regulação econômica. Então, foi publicado agora, em outubro do ano passado, o guideline, né, que é o book, digamos assim, o orientador das diretrizes do processo de regulamentação. Ou seja, os governos chamaram a si a responsabilidade de ter um novo processo de regulamentação. Porque a questão toda é o seguinte: o calote foi dado por quem? E a questão toda é o seguinte: de onde foi parar esse dinheiro que foi dado o calote? E, na realidade, o dinheiro ele foi transferido. Agora, quando ele não é transferido no investimento para produzir, você não gera emprego. Então, a economia tem um segredo. O primeiro ato da economia é comprar. Porque o ato de comprar, ele deriva da fonte de querer investir. Então, comprar papéis, né? Comprar produtos, comprar insumo de produção, contratar mão de obra. Esse é o grande elemento gerador, ou seja, a maior função da economia chama-se compra. Quando a compra é feita e não paga, alguém transferiu o dinheiro para algum lugar. Então, na realidade, embora esse dinheiro esteja supostamente para colocar dinheiro nos bancos, alguém está de posse dessa outra parte. É ela que está desestruturando a economia, que ela não chega exatamente no ponto de gerar emprego para as famílias, né? E, rapidamente, para finalizar o primeiro bloco, a gente teve um aumento aí na Bovespa de 13%, e os principais papéis que subiram foram justamente aqueles onde os investidores estavam bem vendidos nos meses anteriores, né? Exatamente. A gente teve como destaque no mês de outubro JBS, Gol, até por um ponto que essa diminuição do risco fez com que o dólar voltasse agora a níveis de 1,70, e essas empresas, até pela questão, principalmente JBS, pelo amplo endividamento em dólar, acabou se safando de ter maiores problemas. E, ao mesmo tempo, todo o setor de construção acabou subindo muito por conta, principalmente, da questão de juros, né, que a gente teve uma redução, mais uma redução de 0,5 de juros, e isso é muito positivo para o setor. E já vindo até alguns resultados, algumas prévias de guidance, as empresas que estavam com problemas muito sérios microeconômicos acabaram diminuindo também uma série de problemas e conseguindo manter a trajetória de investimentos do trimestre, pelo menos. Ou seja, para novembro vamos ter que esperar o que vai acontecer lá fora ainda para saber se continuamos para cima ou para baixo. Exatamente. A Bolsa vai ficar muito ao sabor das decisões. Se a China efetivamente vai investir no fundo, e até uma surpresa que pode mudar todo o aspecto do mercado é um possível quantitative easy 3, que volta à tona em alguns Feds ao longo dos Estados Unidos, volta a ser discutido, e é algo que, se for implementado efetivamente, vai trazer mais liquidez para o mercado e trazer maior euforia para o preço das commodities. E não perca hoje ainda no programa Saber Investir uma reportagem completa sobre a Expo Paquistão, a maior feira de exportação e oportunidades de investimento do Paquistão, onde nós estivemos a convite da Asibras Commodities e da Embaixada do Paquistão no Brasil. No próximo bloco, investimentos no setor de energia. Não saia daí.